Não, nós não estamos preparados para lidar com os crimes cibernéticos. Eu acho que sim, temos que reconhecer que a Polícia Federal, ela é muito capacitada no que diz respeito a combates a crimes e em cooperação internacional também, principalmente com a Europol, Interpol. O Brasil é reconhecido internacionalmente por esse tipo de ação. Então, em termos de operações estratégicas e táticas, existe aí um know-how, existe uma experiência do Brasil especificamente, e não é uma questão só dos criminosos, é uma questão da gente, enquanto sociedade, estar preparado, as instituições democráticas, as nossas instituições da administração pública federal estarem preparadas e conscientes. Não é depois disso que você vai estabelecer um comitê específico para lidar com incidentes cibernéticos, é antes disso. Eu acho que a gente não tem como estimar o risco, porque ele é um risco e ele existe. É, não foi, se eu não me engano, faz, sei lá, uns 2 meses, não é novidade que bases relacionadas à prevenção do Covid, dados de Covid, foram invadidos. Na verdade, nem foram invadidos, foram publicados dados pessoais relacionados a informações do Ministério da Saúde. Então, eu não acredito que esse aplicativo também não vá ser alvo desse tipo de ataque. Essas práticas de identificação e a própria genealogia do reconhecimento facial como uma prática de identificação, né, de identidade digital que integra esse corpo de ideias, né, e de diferentes formas de você ver a identificação, não é nova. Não é nova em termos históricos, não é nova em termos de implementação, não é nova no contexto brasileiro. Segundo ponto, o caráter exploratório dessas tecnologias, né, mas a gente precisa continuar a falar sobre outras tecnologias biométricas também, que não só o reconhecimento facial, como a identificação de corpos, né. Esse daí já é um tipo de tecnologia que está sendo implementada por várias empresas, né, que muitas das vezes são mais danosas e facilmente implementáveis. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é que a gente precisa estabelecer parâmetros, né. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma lacuna enorme, no seu artigo 6º, que diz respeito à segurança pública, porque não se aplica a contextos de segurança pública, né. Então como é que a gente garante a proteção dos dados? Por isso que agora que está sendo debatido o anteprojeto de lei de proteção de dados, que foi submetido em novembro, para fins de segurança pública especificamente, vai ser um momento no qual a gente vai ter um debate público sobre isso, finalmente, né. E o anteprojeto tem um capítulo específico só para tecnologias de monitoramento e tratamento de dados de elevado risco. E o último ponto que eu vou fazer no que diz respeito a estabelecimento de parâmetros, é também pensar em como a gente não só treina essas bases de dados para serem mais diversas, né, ter mais diversidade de rosto nessas bases de dados, para você não identificar erroneamente, você não ter falso positivo, como foi o caso do carnaval no Rio de Janeiro, porque essas tecnologias, elas não são neutras, né, elas perpetuam um racismo estrutural. Então é aquela coisa, a identificação para quem, a quem está servindo essas tecnologias estão servindo, né, e qual é a promessa? Será que ela está delivering? Será que ela está trazendo a resposta que ela promete? A gente tem dois aspectos para pensar dentro da questão da vigilância, das identidades, do cybercrime. No âmbito público, é importante o aprimoramento legislativo e o preenchimento de lacunas, certamente. Mas é mais importante ainda a educação e a conscientização das pessoas para a utilização desses ambientes e para entender, evidentemente, os riscos. É preciso haver diálogo e, especialmente com relação à ausência de limites para tratamento de dados pessoais pelo Estado, do porquê. Para que finalidade? A quem serve tratar tantos dados e dessa forma? E completando a frase da Luísa que ela comentou aqui sobre a zona cinzenta. Realmente é uma zona cinzenta, porque tudo cabe dentro de consecução pública, interesse público. Quem define isso é o próprio administrador, né? Então, acaba caindo numa alta arbitrariedade e é importante questionar essa arbitrariedade e existir e fomentar uma construção participativa. Agora, no âmbito privado, a gente também precisa pensar um pouco fora da casinha, né? A gente tem que repensar a nossa postura na rede. Será que a gente não está alimentando demais grandes corporações, grandes empresas com informações muito sensíveis, que até podem ser utilizadas para fins que não são tão transparentes, ou até para fins que ilícitos, não diretamente por elas, mas por terceiros?
A gente precisa repensar isso. A gente também precisa furar a bolha e conhecer os fatos e os direitos. E quando eu falo furar a bolha, é porque a gente está vivendo numa realidade tão direcionada, quando a gente fala em termos de mídias sociais, em termos de comunidades eletrônicas, que as pessoas acabam acostumando com o que se fala ali, porque é muito direcionado, e não tentam olhar outras fontes. Então, é importante buscar conhecer outras fontes, buscar conhecer e entender melhor o que está acontecendo, porque a manipulação nem sempre é de estados totalitários. E a gente precisa colocar isso em mente. A gente precisa pensar que nem sempre o totalitarismo é do Estado. E revisitar e questionar os nossos relacionamentos com prestadores de serviços diversos, observar o que eles têm de práticas de tratamento de dados, de cibersegurança, até porque a gente também precisa entender mesmo para saber, puxa, acho que não está adequado, preciso trocar de serviço, e por aí vai, porque a gente precisa ser atendido, a gente precisa se sentir confortável, e talvez as pessoas não tenham consciência disso porque elas sequer leem termos de uso. E, por fim, agir preventivamente. E tudo isso que eu falei é uma forma de agir preventivamente, porque esperar uma ação estatal talvez não seja adequado e talvez seja tarde demais.